Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos. Hoje, continuando a nossa série sobre caminhos da pesquisa, nós vamos tratar sobre métodos de pesquisa, mais propriamente sobre as naturezas de pesquisa. Vamos falar de métodos qualitativos, quantitativos e mistos e quando utilizar esses métodos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links para vocês de todas as obras, de todos os artigos que eu for citando. E é claro, se você adquirir algum desses materiais nos links que estão postados aqui, você também está ajudando o canal. Lembrando que a promoção Kindle Unlimited, onde você consegue 30 dias de graça para usar o sistema da Amazon, que dá acesso a diversos livros de forma gratuita, também está linkada aqui na descrição. E no site do Pesquisa e Jogos, o www.pesquisaejogos.com.br, eu listei vários livros gratuitos que você pode acessar diretamente utilizando o sistema do Kindle Unlimited. Essa promoção tem me ajudado muito mesmo aqui a organizar as pautas dos nossos programas. Tem muita coisa boa. Então, vou deixar os links aqui na descrição. E é claro que se você acessar, se você participar aí da promoção Kindle Unlimited, que é gratuita, você também está ajudando o Pesquisa e Jogos. Então vamos lá, vamos falar de métodos qualitativos em pesquisa, métodos quantitativos em pesquisa e métodos mistos em pesquisa. Quando você está escrevendo seu artigo, sua dissertação, tese, TCC, um resumo expandido, seja o que for, o método vai dizer como essa pesquisa foi feita. Se você está escrevendo um projeto, ele vai dizer como essa pesquisa será efetuada. É a metodologia que dá a cientificidade da coisa. São métodos que vão dizer como será feito e são estipulados criteriosamente dentro do seu campo de pesquisa. Então, a metodologia é uma parte fundamental para ampliar a criteriosidade da sua pesquisa. Ela vai dizer aos outros pesquisadores e pesquisadoras como essa pesquisa pode ser, por exemplo, replicada para garantir uma validade. E aí, nós temos diferentes abordagens, diferentes naturezas de pesquisa. Pensando primeiramente, os métodos quantitativos são os métodos mais clássicos. Eles estão ligados à matemática e à estatística. Qual é a ideia dos métodos quantitativos? É generalizar. Os seus achados de pesquisa poderão ser generalizados para outras situações, generalizados ou extrapolados. Então nós vamos tratar muito com matemática, com estatística, nós vamos trabalhar com um universo amostral. Nós vamos calcular, de acordo com a população que nós queremos analisar, uma quantidade de indivíduos que torne aquela pesquisa representativa do todo, para que assim os resultados possam ser generalizados. E aí, como método de coleta, nós vamos ter escalas, survey, questionários, nós vamos ter várias formas de coletar esses dados, que então serão tabulados, vão ser transcritos daquele instrumento de coleta de dados e que vão ser analisados posteriormente buscando justamente essa possibilidade de generalização, de extrapolação. Os métodos qualitativos, eles são diferentes. A ideia é aproximar-se do objeto de pesquisa, dos sujeitos de pesquisa. É uma proposta mais imersiva, mais próxima à realidade. Então, você, pesquisador, você, pesquisadora, se aproxima mais das pessoas que você quer investigar. Você tem um contato. Diferentemente dos métodos quantitativos clássicos positivistas, que dizem que o pesquisador jamais deve tomar contato com objetos e sujeitos de pesquisa. Os métodos qualitativos, eles vão buscar uma proximidade com a realidade. E aí, dentro da coleta de dados, a gente pode trabalhar com entrevista,
grupo focal, que seria um grupo de discussão. A gente pode trabalhar com observação participante, é muito interessante para quem quer analisar espaços sociais, por exemplo, e análise de discurso para analisar esses dados, que também serão tabulados, análise de conteúdo, análise retórica. Você vai analisar os dados que você coleta. A pesquisa qualitativa normalmente não vai trabalhar com cálculo dizendo o universo amostral. Ela pode trabalhar, por exemplo, com saturação. Saturação é uma forma de você estabelecer quantas pessoas vão participar da sua pesquisa, quantos sujeitos, como é que funciona. Digamos que você trabalhe coletando dados através de entrevista. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar a entrevistar pessoas. Digamos que você cria um número aleatório, né? Eu vou entrevistar 12 pessoas. Você começa a entrevistar. E o que é que a saturação vai nos dizer? Quando começar a repetir os discursos, que não tiver nada novo, você para. Aquele é o número de pessoas a serem entrevistadas. Você entrevista 9, não repetiu. Vamos para 12. Ainda não está repetindo, ainda tenho dados novos. 15, continuo tendo dados novos. 18, começou a repetir. 21, 21, pronto. Repetiu, parei. Então, minha amostra será 21. Ela é delimitada, então, por saturação. Quando as informações começam a ficar saturadas, você para de ir atrás de novos sujeitos de pesquisa. Já os métodos mistos em pesquisa, eles vão beber nos dois campos. Porque o que acontece? Nós temos dois tipos de validades que são importantes, são muito importantes aí dentro do seu processo de pesquisa. A primeira é a validade interna da pesquisa. O quão sua pesquisa se aproxima da realidade que você se pretende investigar. Isso, para quem trabalha com métodos qualitativos, a validade interna é sempre muito forte, porque o pesquisador está sempre próximo do objeto, próximo da realidade que eles pretendem investigar. E nós temos a validade externa, o quão a sua pesquisa é generalizável, capaz de ser replicada. Os métodos quantitativos eles vão oferecer formas de replicação da sua pesquisa muito amplas, muito interessantes. A maioria das vezes que você lê um artigo que utiliza métodos quantitativos, você pode olhar, é claro, dadas as devidas proporções, que é uma pesquisa facilmente replicável, facilmente também bem entre aspas, né? Mas existe uma grande replicabilidade aí. Quando você trabalha com métodos quantitativos, então essa replicabilidade é mais fácil de ser atingida. Nos métodos qualitativos é muito difícil de ter replicabilidade, porque você está num ambiente específico, muito no local, muito imerso. Ao mesmo tempo que nos métodos quantitativos, por essa capacidade de generalização que o quantitativo busca, é muito complicado estar imerso na realidade. Então, os dois níveis de validade têm que se equilibrar para garantir que a sua pesquisa tenha, além de rigor, criteriosidade, métodos escolhidos propriamente para resolver os problemas de pesquisa, ela também possa contribuir com o campo da ciência que você se propõe. A validade, essas questões de validade interna e externa, vão ajudar nessa criteriosidade. Quando você trabalha com métodos mistos, aí a coisa muda de figura. A ideia é o quê? Aliar métodos qualitativos a métodos quantitativos de pesquisa. É de qualquer jeito? Não. Se você for pegar, por exemplo, o trabalho do John Creswell, o Creswell vai citar dois exemplozinhos aqui que são muito interessantes para quem quer trabalhar com métodos mistos em pesquisa. Você pode trabalhar, por exemplo, com métodos mistos concomitantes. O que são métodos mistos concomitantes? Você estabelece uma amostra, geralmente estatística, e usa ela para toda a sua pesquisa. Então, se você estabelece que na sua escola, por exemplo, você vai trabalhar com 100 pessoas, você vai fazer 100 questionários, 100 entrevistas, vai trabalhar com observação participante de 100. É claro que o número é bem grande, né? Mas é só um exemplo, tenha isso como exemplo.
certo? Então, sempre que você for fazer alguma coleta de dados, sempre que você realizar alguma coleta de dados no campo, você vai trabalhar com aquele número que foi especificado. Já nos métodos mistos sequenciais, o que é que o Kressel vai apresentar? Você vai criar uma sequência de eventos de pesquisa, uma sequência de coletas, uma sequência de análises que fortaleça a análise do objeto, dos sujeitos de pesquisa, dessa relação ontológica e gnoseológica da pesquisa. Então, por exemplo, você pode começar analisando o local. Vou trabalhar com dados e indicadores. Beleza, eu tenho esses dados e indicadores aqui. Agora eu vou entrevistar as pessoas e posso até perguntar sobre esses dados e indicadores, se eles dizem a realidade. Então eu vou delimitar uma amostra aqui. Então, a partir dessa sequência de pesquisa com dados socioeconômicos de um local, você parte para a entrevista. Quando você recebe os dados da entrevista, existem mais lacunas e você resolve o quê? Agora eu vou trabalhar com um questionário para tentar preencher essas lacunas. Bem, então agora eu vou observar a vida na comunidade, vou interagir com eles. Eu estou aqui referenciando quase uma etnografia. Um tipo de coleta de dados quantitativa ou qualitativa vai apoiando o outro. Um vai tentando preencher as lacunas que o outro vai deixando. É uma forma bem complexa de fazer a pesquisa, mas que garante uma ampla validade interna e externa para a sua pesquisa. A escolha do método. Como eu vou escolher se eu vou utilizar métodos qualitativos, métodos quantitativos ou métodos mistos de pesquisa? Tudo vai depender do seu problema de pesquisa e, consequentemente, do objetivo da sua pesquisa. Digamos que minha pesquisa é sobre um determinado jogo. Eu quero saber o nível de satisfação dos participantes com aquele jogo específico. Eu vou fazer uma análise de produto. Bem, para fazer uma análise de produto, eu posso entrevistar as pessoas. Posso usar, por exemplo, questionários de User Experience. Tem várias formas de fazer isso. Agora, se eu quiser fazer uma análise, uma avaliação em profundidade desse jogo, eu posso usar métodos qualitativos e métodos quantitativos. Então, questionários de User Experience, mais a observação das partidas, além disso, com algumas entrevistas, vão nos possibilitar aí uma melhor visão desse objeto que está sendo analisado, do jogo, protótipo de jogo, seja o que for. E isso, é claro, a gente também pode utilizar em sala de aula. Quando nós estamos aplicando novas metodologias, aplicando novos métodos em sala de aula, quer sejam jogos, metodologias ativas, gamificação, serious games, nós já temos em mão, nós, professores e professoras, pelo menos a observação participante. Quem sabe apoiar isso a questionários? Podem ser questionários abertos, questionários fechados, usos de escala, para fazer uma melhor avaliação daquela aplicação. A ideia é ter uma visão geral, uma visão mais ampla sobre o objeto de estudo, sobre os sujeitos de pesquisa da sua investigação. Então, a criteriosidade na escolha do método se dá a partir do seu objetivo de pesquisa, que é traçado pelos problemas de pesquisa que você delimita. Se o seu objetivo é mensurar, você vai trabalhar com escalas, questionários, surveys. Se o seu objetivo é interpretar uma situação, aí talvez a ideia de grupo focal ou então entrevista ou observação participante mesmo esteja mais afinada com o que você pretende com o seu trabalho científico. No Brasil, nós ainda temos poucas publicações, por exemplo, quando estamos tratando com métodos mistos. É um pouco incomum na academia a leitura de livros de metodologia. E o que é que vem a acontecer? Geralmente, os pesquisadores e pesquisadoras, eles vão se especializar em um método. Isso propicia que o domínio sobre aquele uso metodológico seja recorrente, seja facilitado. No entanto, a base é muito estreita. Conhecer um ou dois métodos de coleta, análise de dados, não propicia uma construção do conhecimento
mais ampla. Vai acabar que as suas pesquisas vão ser sempre utilizando os mesmos métodos e, consequentemente, com um olhar, uma observação muito parecida. E aí, qual é a dica para romper esses limites? É a pesquisa em colaboração, a pesquisa cooperativa, trabalhar com o outro, com múltiplos olhares, múltiplas visões sobre o objeto de pesquisa que você se propõe a investigar. Como, por exemplo, a pesquisa-ação, onde você imerge no ambiente e tenta proporcionar mudanças, mas a partir e respeitando o outro. O outro é participante também da pesquisa. Para quem trabalha com métodos qualitativos, a pesquisa participante é excelente. Já quem trabalha com métodos quantitativos, o ideal é o quê? Grupos. Fundem grupos de estudo, fundem grupos de pesquisa. Pessoas que têm interesses de pesquisa comum podem se especializar cada um em um ou outro método e um está sempre apoiando o outro. A ciência sempre é feita em colaboração, um apoiando o outro, uma teoria sendo superada por uma nova, e isso é colaboração. A antiga teoria colabora com a nova teoria. A antiga visão colabora com a nova visão. Ela dá base. Pesquisa é feita em colaboração, trabalho em grupo. Lembra daquele livro da Elinor Ostrom? Pois é, ela vai trazer várias experiências sobre isso. E para quem trabalha aí com métodos mistos, na dica final, tanto fundar grupos, como trabalhar com o outro, você pode reunir todos esses universos. Então, pessoal, essas são algumas dicas gerais sobre natureza de pesquisa. Espero que vocês tenham compreendido. Deixem aqui suas dúvidas, seus comentários. Quer que eu aborde algum tema específico? Eu queria que você falasse um pouco sobre métodos de coleta de dados com entrevista. Tipos de escala. Quais são os métodos que tem mais comuns para avaliar jogos? E para avaliar atividades em sala de aula? Isso é vocês que vão dizer. Então, eu aguardo os comentários, aguardo os questionamentos. Vocês podem enviar por e-mail, colocar aqui nos comentários, nos procurar nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!